Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Hematotalks. Eu, Thaís Fischer, junto com a doutora Natália Zing. E hoje, novamente, temos o grande prazer de ter o doutor Fábio Pires, do Hospital Albert Einstein, para discutir um outro ponto muito interessante, desafiador também. Recebi informações que você também gosta muito, que são as mieloproliferativas. Eu adoro, né, as mieloproliferativas. E eu tenho até Primeiro, agradecer a vocês muito do convite, poder falar dessas doenças que são, às vezes, eu sinto... Acho que você entende, Thaís. Eu entendo, né? Um pouco negligenciados, assim, o pessoal quer muito falar de LLC, linfoma, mieloma, leucemia aguda. Linfoma T. Mas tem essas doenças que são importantes, os pacientes estão lá e mieloproliferativas. Eu tenho até que queria contar para vocês um pouco por que eu entrei nessa área, que foi por meio... Como que é a questão da influência e da mentoria, né? Isso é muito importante, né? E foi meio que um acidente de percurso, assim. Porque foi o seguinte, quando que nem eu falei para vocês no outro episódio, sempre o que me trouxe para hematologia foram as leucemias agudas, eram as doenças que Como um bom hematologista. Que eu achava mais desafiadoras e que eu queria tratar e que eu falava, não, isso aqui é a porta de entrada, né? É a porta de entrada de todo mundo, tá? A maioria das pessoas não vira hematologista por causa de anemia ferropriva ou anemia megalórica, vira por causa de uma doença mais séria, que você fala, não, isso aqui é uma coisa que eu quero, desafiadora que eu quero. Mas aí, então, eu fiz, em 2003 e 2007, eu fiz estágios no MD Anderson. E quando eu fiz o estágio em 2007 no MD Anderson, aquele hospital de câncer americano, eu já tinha os 2 estágios eu fiz no departamento de leucemias. E eu já tinha em mente que eu queria voltar em 2008 para fazer o fellow deles de leucemia, que eles têm lá, o programa de fellow deles de leucemia. E aí, naquele mês que eu fiz em junho, eu estava rodiziando na enfermaria com um cara chamado Serge Verstovicek, que era um cara que, meio que nem você me falou outro dia, era um cara que cuidava das doenças diferentes do departamento. Então tinha uma coisa mais diferente, deixa pro Serge, deixa ele ver e tal. Ele vai estudar. Ele vai estudar isso. E na época ele estava cuidando das doenças mieloproliferativas. E aí, olha a coincidência, um amigo meu, que vocês conhecem muito bem, o Alan Scarbenik, tinha feito estágio no MD Anderson um ano antes e tinha também passado com ele na enfermaria. E eu falei pro Alan, eu escrevi pro Alan, o Alan falou pra mim assim, cara, pede uma carta de recomendação pra ele, esse cara é super gente boa. Aí eu falei, tá bom. Aí eu meio cara de pau ali no final, de ficar 2 semanas com o cara na enfermaria ali, meio de papagaio de pirata, passando visita, eu ali do lado, olhando. O senhor pode escrever uma carta de recomendação pra mim? Pois não tem problema não. Aí ele me deu uns modelos e tal, aí eu peguei ali, aqui ele tinha escrito por acaso pro Alan, dei uma modificada, mandei para ele de acordo assinou. E aí quando eu me inscrevi pro fellow, eu mandei a carta de recomendação dele. Aí quando eu comecei a fazer o fellow, o chefe do fellow falou assim, já que você trouxe uma carta do Serge... Vamos fazer os diferentes também. Eu vou pôr você para fazer ambulatório com ele também. Aí você, meu Deus, essa não era a ideia. E era quando isso? Isso era em junho de 2008. Se vocês olharem a história... Os inibidores de JAK2 começaram em 2007. Então, quando eu entrei ali, estava explodindo de estudo de inibidor de JAK2 para mielofibrose. Eu comecei a fazer, falei, isso aqui é muito interessante. Eu comecei a estudar um monte de coisa de mielofibrose. E quando eu voltei para o Brasil, e aí eu estava no Einstein, e aí o pessoal da Novartis veio falar com o Nelson Hammerschlag sobre o ruxolitinib, o Jakavi. E o Nelson falou para eles... Tem um cara aqui que entende tudo disso. Fala com o Fábio. E aí foi. E aí daí eu virei meio que especialista mesmo. Ele falou que eu adoro, uma das doenças que eu mais gosto de tratar. Nossa, eu acho muito interessante isso, porque a gente fala, né, essa coisa de mensagem para um jovem hematologista e tal, e a gente já trouxe isso também, de até como foi a nossa história, como a gente ficou amiga e como foi desenvolvendo o hemato, foi por essas coisas, assim, sabe? Ao acaso e a nossa cara de pau também. A gente chegou pro Dr. Chiattoni e falou, a gente queria fazer um estágio fora. E assim, aproveitando a deixa, que não tinha secretária na hora, pegamos ele, e a gente nem era amiga, e aí foi, e mudou toda a nossa jornada.
Ou mesmo quando também fui fazer estágio fora, vou entrar no site, pego o e-mail aqui do hospital, mando um e-mail, pergunto, porque às vezes as pessoas acham que isso de você ter experiência em outro serviço, seja nacional ou internacional, ou conhecer uma pessoa, ou ter uma carta de recomendação, é algo assim de outro mundo, e que você precisa às vezes ter um padrinho para te ajudar e etc, que vão ser poucas pessoas que vão conseguir, e às vezes não, às vezes você só precisa ter um pouquinho de cara de pau, contar que com não você já tem, e tentar conseguir algo. Eu adoro algo essa mais. frase. O não você já tem. E assim, se ele te falasse não, e também é aquela coisa, mas se ele me falar não, você nunca mais vai ver ele. Exatamente. Ou se for ver, ele também não vai lembrar de você, e tudo bem. Exatamente, não vai fazer diferença nenhuma, não vai fazer diferença. E aí, então, e aí isso meio que moldou a minha vida, assim. E aí, até eu agradeço muito ao Serge, acho que tenho certeza que ele nunca vai ouvir esse episódio, porque ele não fala português, mas... Mas até aí a inteligência artificial pode traduzir. Exatamente. Ele foi um cara que, especialmente no começo da minha carreira, ele me ajudou muito com trabalhos e publicações, dava coisas, mesmo à distância, mesmo tendo voltado para o Brasil, às vezes ele me escrevia, me chamaram para escrever um artigo aqui, e aí eu fui publicando, fazendo coisa, e isso me ajudou a virar uma pessoa meio que de referência nessa área, e depois o resto é história, e você vai então, e acho que isso que você falou, é super importante, e eu tenho isso hoje para mim como... O tempo vai passando, né? Hoje eu tô Ser um pouquinho mentor. mais velho, ser mentor de algumas pessoas para falar, eu vou ajudar você a seguir esse caminho e tal. E eu acho que é super legal, isso é super bonito. E eu acho que essa sim, diferente, ainda é uma necessidade não atendida. Ainda eu vou... assim, as mieloproliferativas melhoraram, a gente sabe mais, mas ainda tem muitas limitações, né? Acho que é uma doença que a gente ainda... Essa tá na medicina 2.0, retomando um pouco o histórico do Outlive, que a gente evoluiu pouco, a gente melhorou, mas a gente ainda não consegue curar essa doença adequadamente, com raras exceções, obviamente, mas a gente não conseguiu, a gente prolonga a sobrevida desses pacientes, né? Mas a gente ainda não mudou tanto a qualidade de vida, a gente cura a minoria, então tem uma grande área ainda de exploração, né? Sim. Então, conta pra gente até, então, falando um pouco de história, foi isso mesmo, a gente também viu o Ruxo acontecendo no estudo clínico lá na Santa Casa, e até essa questão de imunossupressão, a gente teve um caso que teve uma tuberculose, então assim, foi super, nossa, então ele é imunossupressor também. Então conta como foi essa mudança de que tudo se tratava só com hidroxiureia, e era uma coisa, então é PV, é TE, é mielofibrose, dá hidroxiureia que resolve pra tudo, genérica que a gente tinha, e esse caminho que já tá indo pra personalizar mais, primeiro até com painel, que a gente tem usado mais hoje em dia, então já consegue diferenciar um pouco esses pacientes, como também as outras opções de tratamento, como o JAK2. Claro. Não, acho que a história toda das mieloproliferativas, ela começa a ficar um pouco mais robusta, especialmente assim, quando falo mieloproliferativas, aqui a gente está falando principalmente daquelas que não têm o cromossomo Filadélfia, estamos deixando a leucemia mieloide crônica de lado. Ela começa a ficar um pouco mais robusta lá para 2005, quando saem 4 publicações em periódicos parecidos, e eu achei que aquilo foi fabuloso, porque depois nunca mais eu vi aquilo. Saiu um trabalho na Nature, um trabalho no New England, um trabalho na Cancer Cell, um trabalho na Lancet. Nossa, nos principais. Nos principais, descrevendo a mutação do JAK2 em pacientes com neoplasia mieloproliferativa Filadélfia negativa, policitemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose. E era uma tirosinoquinase. E era o que essa época? 2005 era a época que estava bombando os inibidores de tirosinoquinase para leucemia mieloide crônica. Então o pessoal falou, pronto. Vai ser igual. Vai ser igual, vamos tratar... Vamos dar imatinib. Vamos dar o imatinib da mielofibrose e a doença resolveu. Da LMC e resolver. E aí começaram a desenvolver, tanto que, se você olhar, 2005 é descrito o JAK2 mutado, junho de 2007 inicia o primeiro clinical trial de ruxolitinib em mielofibrose. Então foi uma coisa de 2 anos. Achamos uma fechadura, será que essa vai ser igual? Essa vai ser, exatamente. E foi, de certa forma, um pouco desapontador, porque eles viram que os resultados não eram semelhantes.
você tinha benefícios, você Sim. tinha controle do baço, você tinha controle do transfusional, você melhorava às vezes, melhorava muito os sintomas dos pacientes, mas você não tinha aquela erradicação brilhante da doença que você via nos inibidores de tirosina quinase em leucemia mieloide crônica. E aí hoje, em parte, a gente sabe um pouco por que isso. A mielofibrose, falando especificamente de mielofibrose, ela é uma doença muito mais heterogênea e complexa do ponto de vista molecular que a leucemia mieloide crônica. Não é um ritmo mutacional único, né? Não é um ritmo mutacional único, muitas vezes. Tem uma questão toda ali do microambiente, muito que doente. é muito doente, a medula, a fibrose, então tem um monte, citocinas inflamatórias, um monte de coisinha que torna a mielofibrose uma doença mais desafiadora do que uma leucemia mieloide crônica, fase crônica, inicial, em que o manejo acaba sendo, de certa forma, muito mais simples. E aí, o que a gente começou a ver também? O JAK2, assim como as quinases JAKs, elas foram descritas no final da década de 80. Em que contexto? Eles descobriram essas quinases estudando sinalização de interferon, que é uma molécula importante para a nossa imunidade. A partir do momento que você começa a interferir na imunidade, na função das quinases JAKs, você começa a interferir na imunidade da pessoa. E aí abre duas pontas importantes. Primeira ponta, isso aqui pode ser um remédio para doença autoimune, um remédio para doença inflamatória. Tem trial de inibidor de JAK para COVID, estudos de inibidor de JAK para doenças reumatológicas. A gente tem o ruxolitinib aprovado para doença do enxerto contra hospedeiro, mas abre também uma coisa que vocês falaram, o risco de doenças infecciosas. Existem estudos, casos de linfoma relacionados à imunossupressão em pacientes usuários crônicos de inibição de JAK. Raro isso, nisso o pessoal ficou mais preocupado, achando que era uma coisa mais frequente. Depois se viu que é raro, mas pode acontecer. E o que aí também limita um pouco a incorporação desses medicamentos nas doenças mais precoces. Porque eu falo assim, por que eu vou pegar um paciente com policitemia vera, que é um cara que tem uma expectativa de vida praticamente igual da população, super longa, e vou fazer ele tomar um remédio que o cara pode ter uma tuberculose, aquela balança de risco-benefício. Uma balança de risco-benefício. Então, o difícil das doenças mieloproliferativas muitas vezes é isso. Qual é o ponto que eu faço o switch? Qual o ponto que você faz o switch? Que você deixa de encarar como uma doença de coisa mais crônica, que vamos devagar, uma aspirina, um pouquinho de hidroxiureia e tal. Que às vezes você pode observar, né? Observar, de repente pega um paciente com TE de baixo risco, jovem, sem mutação. Às vezes você não precisa nem da aspirina, você pode às vezes só acompanhar essa pessoa e para virar e falar, não, isso aqui é uma doença mais séria. E é muito engraçado isso, porque isso também vem na raiz essencial do que a gente chama essas doenças. Eu tenho alguns pacientes com PV e TE que viram para mim e falam assim, doutor, mas o que eu tenho é câncer. Sim, exato. Que inclusive mudou, né? A nomenclatura. Mudou a nomenclatura. E aí você vira e fala assim, tá. E é super difícil você explicar assim, porque você fala assim, tá, não sei se eu posso dizer que você tem câncer no sentido... Clonal, é o que eu falo. É clone. É um clone. Não posso dizer que você tem câncer no sentido assim, é câncer... Eu vou morrer, eu tenho que fazer químio, essa doença vai impactar minha vida. A resposta é não, né? Não é isso. Mas também não dá para virar e falar, não, isso aqui é uma doença... É uma anemia ferropriva, uma sim. anemia, uma coisa benigna. É uma coisa meio intermediária ali, um pouco, uma zona meio nebulosa, o que causa, às vezes, muita angústia para essas pessoas. Porque você ter câncer, o Big C tradicional... químio, cirurgia, transplantes, as coisas todas. É estigmatizante, né? É estigmatizante, mas não só isso. Traz um monte de questões de direitos, de repercussões. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, tá, mas eu queria me aposentar, eu quero não sei o quê, eu quero poder sacar o meu FGTS, eu quero... E aí como que você encaixa essas doenças que muitas vezes são doenças... Mesmo a mielofibrose, que é uma doença... mais grave, mais próxima do que muitas vezes a gente considera um câncer, é algo que
como você encara isso do ponto de vista social. Então, essas doenças mieloproliferativas, elas são desafiadoras justamente por causa disso. Você pode tanto estar lidando com uma trombocitemia essencial de baixo risco, que a expectativa de vida é igual à da população, como uma mielofibrose avançada, que tem uma sobrevida quase igual de uma leucemia, às vezes. Então, E até o risco de transformação para risco de transformação para uma de todas leucemia essas. e você está ali lidando com um paciente cuja chance de morrer Porque é é alta. isso que também eles trazem, né? Não só se isso é ou não câncer, e é isso, né? Assim, olha, se fosse olhar a célula, é câncer, mas se for olhar você, clinicamente, tem comportamento benigno. Mas também qual que é o risco, né? Eles falam, mas qual é o risco? Tá bom, eu tenho isso, sei lá, fiz um diagnóstico com 50 anos, eu tenho uma expectativa de vida agora, vai, de 30 anos da população. Uhum. E qual é o meu risco ao Isso. longo desses 30 anos? E isso é uma Isso conversa. melhorou, pelo Isso, menos. Não, isso é uma conversa que eu gosto de ter muito Também. com as pessoas. Fala assim: existem 2 tipos de risco aqui. Especialmente quando são as formas mais brandas. A curto prazo, o seu risco é ter infarto, ter Ter um tromboses, derrame, ter né? uma Ter os trombose. eventos Isso, então, oclusivos. o foco nosso tem que ser: vamos controlar o teu hematócrito, a tua contagem plaquetária, vamos tratar a parte não hematológica, diabetes, pressão, você tem que parar de fumar, fazer atividade Uhum. física, colesterol. Falo, mas a longo prazo, o problema isso aqui é virar uma outra doença, isso aqui é virar uma doença mais grave. E aí como que a gente vai, novamente, fazer o switch, virar e falar, cara, agora acho que tá na hora da gente parar de olhar para isso aqui como uma doença Benigna, trivial, né? Assim, com entre comportamento aspas, benigno. comportamento benigno, exatamente, e parar a olhar para isso aqui como uma doença mais séria. Acho que você tem que pensar num transplante, etc. Eu tenho um paciente, que acompanha comigo há 16 anos. Ele começou a acompanhar comigo quando fazia um ambulatório de convênio numa clínica na Rebouças. E aí depois eu saí da clínica, aí ele perdeu o acompanhamento Achou. comigo, aí vários anos depois ele me achou na BP, acompanhou um tempo, e depois de um tempo ele começou a acompanhar comigo no Einstein, ele fez transplante de medula óssea em 2 anos atrás, quase. 1 ano e meio atrás. E a história desse cara, eu vi toda a história. Ele começou como uma TE, quando ele começou a acompanhar comigo nessa clínica. Quando ele voltou a pegar, me pegou ali em 2018 na BP, era uma polistemia vera. E quando ele começou a passar comigo no Einstein, já estava uma mielofibrose. Eu falei, fulano, agora é a hora. Eu acho que agora é a hora da gente pensar num transplante de medula para você. Uhum. Porque a sua mielofibrose já não está indo tão bem, você não está respondendo bem o inibidor de JAK. Você já tem uma certa idade, daqui a alguns anos eu não vou... Janela de oportunidade. A janela de se fecha. oportunidade vai se fechar. Se for para transplantar, É agora. é agora. Porque... E é isso, você poder curar a pessoa. Porque se a expectativa de vida dele era 30 anos em 2009, em 2020 já encurtou muito porque a doença dele piorou bastante. Isso eu acho muito interessante das mieloproliferativas, que elas têm exceto tudo que a gente tá falando não é LMC, né? Mas elas podem ter um intercâmbio entre elas, né? As mieloproliferativas me ensinaram isso da primeira... Quando eu ainda era residente, eu falava assim, não, mas que bom que é uma TE, vírgula, vamos estratificar, porque eu tive um paciente na residência que abriu com uma TE e 6 meses depois virou uma leucemia aguda, né? Então eu falei, nossa, mas... Nem sabia que podia transformar, Não né? conhecia esse caminho quando eu era residente e tudo mais. Então, elas são intercambiáveis. Então, o acesso do risco, ele tem que ser periódico, reavaliado. Você não é estanque, né? Ele pode ter que reacessar, como você comentou do seu paciente. E elas podem, a depender da genética tumoral, principalmente, caminhar para áreas piores. Entendeu? Piores. Então... E isso é importante para o paciente também não negligenciar, né? Sim, sim. Tudo bem, o médico falou que isso Posso é tomar isso pro resto da tranquilo. vida. Tranquilo E deixar de acompanhar, Não, deixar de fazer e seguimento. largar a mão E aí, às vezes, no começo é mas eu tenho só que fazer um hemograma, passar lá em consulta. Ele vai ficar me perguntando um monte de coisa, vai só conversar comigo, né? Muitos pacientes acham isso. Não precisa. Daqui 1 ano eu volto, sabe? E aí perde esse segmento. Então, a gente também não pode negligenciar essas doenças. Não. Tem que respeitar, né? Tem que sempre respeitar. São doenças que a gente tem que respeitar e acompanhar e tá vendo. E acho que é interessante isso que você falou da questão da coisa genética, porque eu já vi casos de mieloproliferativa que são diagnosticados
na fase que ela virou uma leucemia aguda. Sim. E você fala assim, ele deve ter sido uma mieloproliferativa que nunca foi diagnosticada. Eu tive um paciente uma vez, eu nunca me esqueço, ele na época que eu trabalhava no São Camilo, ele chegou lá, uma leucemia aguda, eu falei, putz, fulano, vamos tratar, tal. E aí eu fui examinar ele e vi que ele tinha um baço grande. E eu falei assim, nossa, eu tenho um baço aumentado. Aí ele falou assim, uma leucemia aguda pode ter baço aumentado, mas ele tinha um baço bem grande. Aí eu falei assim, doutor, isso eu tenho faz uns 10 anos já. Eu fazia ultrassom, eu falava que eu tinha um baço grande. Ele falou, é mesmo? Eu falei, você tem exames antigos? E ele tinha exames antigos, eu fui ver. Isso acho que era 2015, desde 2006 ele tinha baço aumentado e plaquetose. E aí quando veio as mutações, era uma LMA com mutação do KOR. Então era uma trombocitemia essencial que evoluiu para uma leucemia aguda. A gente pegou ele ali na evolução para leucemia aguda. Que é outra coisa também, né? Os pacientes falam, esse exame, quanto tempo tem de validade, né? Quanto tempo vocês ficam aguardando? É que agora é mais fácil, né? Mas assim, a gente olhar para o retrovisor é muito importante também. Exatamente. Faz toda a diferença. E em relação ao transplante da mielofibrose, mudou? Ainda é muito desafiador? Ainda é muito desafiador. O transplante da mielofibrose, eu acho que assim, melhorou muito. Da época que eu fiz residência, 2005, era praticamente uma coisa... Não se falava nisso. Hoje em dia já é uma realidade. Eu transplantei vários pacientes com mielofibrose, muitos com sucesso. Principalmente com a estratificação de risco, né? Quando a gente consegue estratificação de risco, exatamente. Faz tudo direito. E você salva vidas, muitas vezes, dependendo do momento que você indica. E também com ruxolitinib, né? Pra gente diminuir o baço. Diminui o baço, deixa a pessoa com uma melhor condição clínica, vai pro transplante mais estável. Mas ele é um transplante difícil. Ele é um transplante que ele carrega mais risco de rejeição, ele carrega mais risco de citopenias no pós-transplante, tem uma função medular ruim. Muitas vezes, se você não consegue controlar com como é que fala? O baço com ruxolitinib, você precisa pensar numa esplenectomia ou radioterapia. Sim. E ele é um transplante que, por ele ter esse microambiente da medula óssea mais alterado... É o segredo, né? É um microambiente muito doente. Muito doente. Você muitas vezes tem que pensar num condicionamento mais intenso. Às vezes usar medicações mais imunossupressoras, dependendo do tipo de doador, um tiotepa, alguma coisa, e o que vai acarretar o que no pós-TMO? Uma maior imunossupressão, um maior risco de infecção. Então ele é uma ferramenta excelente, mas ele não pode ser indicado de maneira, digamos assim, leviana. Você tem que pontuar muito bem os riscos, estar ciente... E medir, né? Medir bem, conversar bem com o paciente, tá todo mundo ciente, porque ele é delicado, assim. Eu acho que na questão da mielofibrose, emendando com a PV e TE, eu acho que uma coisa que talvez no futuro, e aqui eu estou tentando fazer uma previsão, para PV e TE, eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai começar a usar alguns medicamentos que parecem diminuir esse risco dessas doenças evoluírem para mielofibrose. Então já tem estudos que sugerem que o interferon, quando você usa ele mais precocemente, você diminui a probabilidade do paciente com PV ou TE evoluir para uma mielofibrose. E aí você está falando da nova aprovação do Robipeg Interferon. Do Robipeg Interferon, exatamente. Então tem estudos observacionais que sugerem isso. E aí a gente começa talvez a talvez mudar um pouco a forma de pensar dessas doenças, porque tradicionalmente é aquilo, né? Você pega um paciente com PV e TE, o que você vai ver? Teve trombose, tem idade mais avançada. Se a resposta for não, você não pensa em entrar com terapia citoredutora, você só quer controlar o hemograma, sangria, AS, etc. É isso que você faz. Mas se eu provar que o interferon atrasa a progressão para uma fase mais avançada da doença, tem indicação de se usar talvez em todo mundo. E aí a gente começa a encarar elas de uma forma distinta. E acho que fica também a mensagem que na mielofibrose, que já é uma doença potencialmente mais grave, quando a gente compara PV, TE e mielofibrose, também estratificação de risco
desses pacientes, Ah, né? sem dúvida. E, consequentemente, até, porque a fase inicial da MF, da mielofibrose, pode ser... Pode se confundir com uma trombocitema essencial. Então, acho que eu sempre falo para os pacientes, a gente precisa pesar em terrenos um pouquinho, mas esses dias eu atendi uma paciente, atendo pouco também mieloproliferativa, mas eu tenho uma paciente super jovem que a gente fez painel. E aí ela tinha um JAK2 mutado, e aí eu pedi o painel, ela falou, nossa, você gastou todo esse dinheiro para fazer o mesmo JAK? Eu falei, não, veja, não entenda esse cenário como um cenário ruim, muito pelo contrário, eu sei onde eu tô pisando exatamente agora. Exatamente. Né? Então, e que isso pode ser reacessado no futuro. Então, a importância de você estratificar adequadamente o risco, especialmente nas doenças que se mostram fora da epidemia, não leram o livro, mais jovens, paciente que já se apresenta com mielofibrose desde o começo. Sim, aí que ajuda a gente a entender melhor exatamente isso que você falou. Onde eu tô pisando. Que tipo de doença mieloproliferativa? Como que você vai acompanhar esse paciente? O paciente fala, tá, mas quando eu falo que tem risco de evoluir para uma leucemia, tá, mas o meu risco é alto ou é baixo? Eu falo, depende muito do tipo de alteração genética que você tem. E é por isso que a importância de ter acesso a esses exames, etc., que ajuda a gente a nortear o melhor tratamento. E uma pincelada nas mais raras ainda. Nas mais raras. Essas são super desafiadoras. A gente está falando aí de leucemia mieloide crônica típica, leucemia mielomonocítica crônica, que não é tão rara assim, que é uma doença de interface com a SMD. Ela é mais subdiagnosticada. Eu acho que ela é mais subdiagnosticada. Um grupo de doenças que eu adoro diagnosticar e tratar, que vocês têm um nome super complexo, é neoplasia mieloide linfóide com rearranjo com eosinofilia e rearranjo do gene XYZ, que são doenças que muitas vezes você só faz o diagnóstico através das técnicas de sequenciamento genético mais modernas, mas que fazem toda a diferença. Eu tive uma paciente que ela veio para mim como uma leucemia linfóide aguda B. E aí a gente fez painel. Fizemos o cariótipo e o painel. E olha que interessante. No cariótipo, ela tinha uma translocação 8-9, que aí eu fui ler, era uma fusão de um gene chamado FGFR1, que é um dos genes que dá essa neoplasia mieloide linfóide com fusão do FGFR1. Mas aí no painel veio negativo. Não tinha fusão. Eu falei, não é possível. Aí eu falei lá no laboratório, eles falaram assim, não, mas deve ter sido eu. Eu falei, mas não é possível, ela tem essa translocação no cariótipo, em 20 metáfases. E aí, pra gente estar atento aos limites dos painéis. O que eles foram? Eles foram olhar depois nas sequências brutas do sequenciamento e a cobertura daquela região do FGFR1 tinha sido baixa. Tinha sido pouco sequenciada. Era um falso negativo, né? Era um falso negativo. E aí a gente fez um FISH e o FISH comprovou que ela tinha fusão. E aí a gente foi atrás do inibidor de FGFR1 para essa paciente. Nossa, que legal. E ela conseguiu o inibidor que é usado em outro tipo de tumor. Ela usou esse inibidor e ela entrou em porque ela estava com doença refratária já. Ela usou o inibidor e entrou em remissão. Ela veio para você como uma LLA-B refratária. Não, ela veio para mim como uma LLA-B, ponto. Recém-diagnosticada. Aí eu falei, vamos fazer químio. Fizemos químio, no meio do tratamento começou a progredir e veio ali com células indiferenciadas. Voltou como uma LLA-B / leucemia aguda indiferenciada. Eu falei, isso aqui é uma doença... Outra, né? Isso aqui é uma coisa, não é uma LLA-B arroz com feijão. E aí veio com essa fusão, eu falei, não, vamos entrar com isso aqui. Aí entramos, e aí ela respondeu, transplantou, e graças a Deus está bem até hoje. Então, você conseguir diagnosticar essas doenças de uma maneira precisa faz toda a diferença. Teve um outro caso que era um rapaz, ele veio para mim com uma mielofibrose. Uma mielofibrose para transplantar. E aí eu vi que ele tinha feito JAK2 negativo, KOR negativo, MPL negativo. Eu falei, cara... Cadê, né? De onde veio essa mielofibrose? De onde veio essa mielofibrose? Tem alguma coisa errada aqui. Pedi para ele fazer o painel, o plano dele não aprovou, o cara se cotizou lá, juntou uma grana, fez, ele tinha uma fusão do PDGFR-beta. Ah, esse é bem legal também. E aí dei Glivec pra ele entrou em remissão, que eu falei, cara, você não precisa transplantar, você tem que tomar esse remédio o resto da tua vida. E aí ele tá bem até hoje, tomando Glivec e ficou... Então, essas raras, elas são difíceis porque elas são raras,
Sim. Mas muitas vezes você conseguir encontrar elas é a diferença. E as técnicas que a gente tem, né? Às vezes a gente não tem as Às vezes não tem técnicas as técnicas, às vezes pra você tem chegar que. nesse diagnóstico. Que é a importância cada vez mais das coisas, de você personalizar, de fazer o painel, de não. Aceitar De não um ace- diagnóstico que não tá... De não aceitar exatamente isso. Você não aceitar um diagnóstico que não tá fazendo sentido para você. Falar, tem alguma coisa que não tá batendo, você tem que ir atrás. Então a gente ainda termina que a clínica ainda é soberana, né? Não, No e final do até dia... aquela É. mensagem pro jovem Clínica ainda- hematologista é de sempre ser curioso, né? Então, por que Exatamente. não tá respondendo? E você pode sempre revisitar. Então, às vezes, ali na primeira impressão, você vai, tá bom, então igual o seu caso, uma LLA-B é o mais comum, tal. Aí começa a não ir bem, você fala, não, calma aí, vamos revisitar tudo. Então, também, às vezes, não vai ser na primeira visita que você vai conseguir chegar num diagnóstico de uma doença Isso não rara. tem nenhum problema. Até porque não tem a ferramenta e etc. Mas principalmente nos casos que, poxa, não tá indo bem, revisita, volta desde o início, faz uma revisão lá do início, ou não. Porque também as coisas podem ser dinâmicas, né? Elas podem mudar ao longo do tratamento. Então, Não vamos ver se confiar mudou. 100% nos exames. Qualquer exame É passível de erro. é passível de erro. Conversar com o laboratório. E você falou uma coisa que eu acho que eu diria para você que é super crucial. Acho que para o hematologista é isso. Você tem que ser curioso. Esse caso que eu falei da paciente que a gente encontrou uma alteração que o painel não tinha pego no cariótipo, eu não conhecia aquela alteração no cariótipo, eu nunca tinha visto. Só que eu falei, tem uma translocação aqui em 20 metáfases. O que tem essa translocação? Isso já foi descrito? Joga no Google. Sim. Vai pesquisar, vai fazer. Aí jogou no Google, achou, vai ver que gênero, dá um PubMed. Às vezes eu vejo as pessoas veem coisas que não são o clássico, não é o Filadélfia. O cara passa para dizer, não, aquilo pode ser a diferença Sim. entre a vida e a morte da pessoa. Então você tem que ter gana de ir atrás e falar assim, não estou satisfeita, meu paciente, quero resolver isso aqui. Então é isso, não precisa... ninguém sabe tudo. O que você tem que ser é ter a coragem e a curiosidade de ir atrás e ver. Na dúvida, liga pro Dr. Fábio Pires, como eu Na falo. dúvida, Chama ele pra tomar o café Vou com o falar. exame no bolso. exame no olho, isso aqui, como é que você interpreta? Obrigada, Fábio. Muito Obrigada mais uma Obrigado, vez. foi excelente, gostei bastante. Muito obrigado pelo convite, Nós moças. também. Aham. Deixem Com suas- certeza terá mais convites. Deixem suas dúvidas, sugestões, perguntas e prontos para o próximo café. Você voltará aqui conosco. Com mais certeza, mais à um café. disposição. Muito Combinado. obrigado. Combinado. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.